2024 se aproximando, tá chegando, vamos falar de metas que funcionam, porque fazer meta, normalmente a gente faz, né? Mas normalmente essas metas chegam aí até o dia 10 de janeiro, 20, às vezes chega até fevereiro, mas não rola o ano todo. Vou dar algumas dicas que eu acredito interessantes aqui para você, de como fazer as metas e fazer um planejamento já para o ano todo, tá bom? Então, a nossa proposta aqui é falar de metas que funcionam, e eu vou abordar esses 5 pontos. Primeiro, o que precisa para a meta acontecer, né? Conhecimento, habilidade, motivação, vou dar uma dica especial e vou dar um exemplo prático, tá bom? Então vamos falar primeiro aqui do conhecimento. Primeiro você tem que saber por que você vai fazer uma meta. Normalmente uma meta tem a ver com algo que você quer ter e que você não tem, né? Começar a fazer uma coisa que você não faz, para ter um resultado que você não tem, ou deixar de fazer um trem que você faz e que você não quer mais fazer. Por exemplo, as pessoas fazem meta de largar de fumar, ou uma meta de aumentar a saúde, diminuir o peso, né? Ou é para ganhar ou para perder alguma coisa, para tirar ou para colocar. Normalmente é isso aí. Então, tem que saber esse motivo, o que você quer, o que você quer alcançar com isso. E aí, é muito importante saber onde você quer chegar, tá bom? Então, eu coloquei ali uma definição clara para saber que chegou lá. Porque não dá para você fazer uma meta que você não vai... você pode alcançar ou não e não saber se alcançou ou não. Uma meta com uma definição muito subjetiva, muito aérea, tá? Eu vou dar um exemplo depois, e eu fiz uma definição que não é tão específica, mas você vai ver que é possível ter uma percepção dentro da meta que eu coloquei. Agora, quanto mais claro for essa definição de onde você quer chegar, se é uma meta na área financeira, por exemplo, tem que especificar exatamente o valor que você quer alcançar. E quando eu faço meta financeira, normalmente eu boto a partir de, né? Não vamos limitar o negócio. Vou dizer que você quero ano que vem ganhar 100 mil reais, por exemplo. Então, ganhar acima de 100 mil. Vai que você ganha 200, sei lá, né? Como é que é o seu potencial aí. Não vamos limitar o potencial, mas você faz uma meta do piso, tá bom? Mas tem que ser claro isso aí. O piso é isso aí, que é a sua meta, por exemplo. E para você definir para onde você quer ir, né, você precisa começar definindo para onde você está. Por exemplo, esse é um exemplo clássico, mas é assim. Vamos dizer que eu estou aqui, eu estou querendo ir para São Paulo. Aí você fala para mim, Deslandes, eu quero chegar em São Paulo, eu tenho que te perguntar onde é que você está. Porque se você estiver em Vitória, você tem que ir para o sul. Né? Mas se você estiver em Porto Alegre, você tem que ir para o norte. Então, conforme o ponto que você está, né, aqui uma forma ilustrativa do negócio, mas vamos dizer que você está querendo, eu vou dar o exemplo que eu coloquei lá de 100 mil, né? Ganhar 100 mil no ano, tá? Quanto é que você ganha por ano? 30 mil? 50 mil? Você tem que saber onde você já está chegando, para você saber o desafio do negócio. Tá? Então precisa saber onde você está com clareza. Eu quero, por exemplo, chegar a 85 quilos, 87 meu caso. Né? Tá, mas onde você está? Eu estou com 100 agora. Tá? Então isso aí, inclusive, dentro da saúde, é uma coisa... na verdade, o peso não é o que está importando mais, é a circunferência dessa pança aqui que está me incomodando mais. Né? E a minha meta é aproximar... eu fiz uma meta aqui mais de... Depois do exemplo que eu coloquei, né? Mais associado à energia e disposição, e eu vou, mas na verdade eu quero também diminuir a pança. Então eu não medi ali, mas eu vou depois especificar também exatamente quantos centímetros é a minha meta, de uma forma razoável, como eu vou falar aqui para frente, tá bom? Então pronto, quanto tempo, ou seja, ser coerente. Você levou 30 anos para ganhar 20 quilos, aí você quer perder em 2 meses, é uma meio doido, né? Então tem que ter uma coerência de que existe um prazo, né? No caso do perda de peso, é normal você perder 4, 5 quilos por mês. Normalmente nos primeiros meses, conforme a dieta, você perde um pouquinho mais, você perde hidratação e tal. Então é preciso ter essa coerência, né, de estabelecer um tempo razoável. E aí, como chegar lá? Como chegar lá já vem na habilidade, porque primeiro você tem que saber, né, todos aqueles aspectos do conhecimento. Por quê? Onde você quer chegar, onde você está, quanto tempo você precisa. Depois, a habilidade. Então, como fazer? Então, ter clareza das opções, ter clareza dos passos que você vai dar. Quais são os passos? Então, você tem que montar uma estratégia. Eu quero chegar nesse objetivo, meus passos são esses. Você vê que depois fica muito simples no final com o exemplo que eu vou dar, tá bom? Qual o primeiro passo? Tem que definir. Eu, inclusive, gosto de atrelar os passos a alguma coisa que eu já faço. Depois, no exemplo, você vai ver isso. Fica bem mais fácil. O agir, ele tem um engate ali na coisa que você já faz, porque é muito interessante, como eu vou falar mais para frente, estabelecer novos hábitos. A saúde, por exemplo, ser construída ao longo de hábitos novos, melhores de saúde.
a questão da educação financeira ser construída em hábitos melhores de gestão financeira. Então, mudança de hábito é o processo que eu considero mais saudável, né? Porque você tem um hábito que não te agrega valor, você vai estabelecer um hábito que agrega, tá bom? E aí você atrela esse passo desse hábito a um hábito que você já tem, fica mais fácil. Depois você vai ver no exemplo. E como os executa, então você vai descrever a tarefa, tá bom? Você vai descrever a tarefa aí. Motivação. Descrição dos benefícios, é importante você saber o que você vai ganhar com isso. Descrição das perdas, se não alcançar, listar as perdas, o prejuízo que eu vou ter se eu não alcançar. Quanto mais forte isso aqui, mais te impulsiona, tá bom? A motivação fica maior. Tomar decisão, ou seja, assumir o compromisso de que você vai bater aquele trem ali de qualquer jeito. E estabelecer gatilhos de dor e prazer. Caso necessário, estabelecer multas e prêmios. Então, no exemplo que eu dei, estabeleci multa e prêmio. Você vai ver como é que eu fiz isso também. Tá bom? Pessoal, se qualquer coisa aqui que você queira que eu expanda mais, comenta que eu falo um pouquinho mais sobre o assunto específico, tá bom? Eu estou sendo objetivo porque, como eu estou descrevendo, eu vou dar o exemplo, eu acredito que vai ficar bem didático. Então, a dica especial. Progredir a partir de mudança de hábitos, como eu falei, de forma gradativa e permanente. Quando você estabelece um novo hábito, então hábito é uma coisa que você faz sem pensar. Se você tem um hábito negativo, né? Por exemplo, você acorda à tarde e você cria o hábito de acordar cedo, você não precisa mais trabalhar isso, porque quando se torna um hábito, o trem está resolvido. Então, o ideal é ir administrando. Por exemplo, na questão da alimentação, né? Eu consegui acertar minha alimentação de manhã, eu tenho uma alimentação razoável na hora do almoço, então uma alimentação às vezes boa e às vezes ruim à noite. Então, alguns hábitos de alimentação eu já consegui introduzir. E eu estou com a meta agora de melhorar isso durante o dia todo. Você vai ver depois no exemplo, tá bom? E aqui, para mudar o hábito, são os passos que eu falei também. É o conhecimento, tá? do que fazer, é a habilidade do como fazer, e é o desejo, que é a motivação, é o querer fazer. Mudar o hábito precisa do conhecimento, da habilidade, do desejo. Com isso aí você consegue. Sem isso aí é complicado. Se não tiver um desejo real de alcançar o resultado, inclusive talvez atribuindo até uma multa, né, por não alcançar, é interessante. E agora eu vou dar um exemplo prático, tá bom? Eu fiz uma meta aqui de aumentar a minha saúde, e tem aí, por que eu vou fazer isso? Ter algo que não tem, ou seja, eu quero energia e disposição. Eu estou muito mole. Tá? Você vai ver que a avaliação aqui da minha energia está muito baixa. Depois aqui embaixo, abandonar o que não tem, não é o caso, eu quero aumentar, né? Onde quer chegar? Uma definição clara e saber que chegou lá. Zerar as dores articulares, eu vou saber, se não estiver doendo, vai parar de doer, né? Elevar a energia e disposição para 9. Então, a minha avaliação, de onde eu estou, aqui é importante ser verdadeiro, não é para mascarar o negócio. Se eu considerar uma avaliação de energia, eu considero que eu estou no nível 4. Estou mal, estou com pouca energia. E a minha intenção é chegar a 9, ou seja, está com muita energia. Não vou fazer uma meta de 10, porque eu vou dizer assim, que no primeiro ano eu acho que não é realista. Mas é realista eu me avaliar com 9, eu acho que é realista desde que eu cumpra a estratégia que eu criei aqui, tá bom? Aí ser coerente, e a minha coerência é que eu vou ter até dezembro, ou seja, eu vou ter um ano todo para estabelecer esses hábitos. Você vai ver, inclusive, que eu faço o processo de autocobrança de forma gradativa para poder ficar um negócio coerente. Tá, então vamos lá. Então, como chegar lá? 6 dias por semana, atividade anaeróbica de grande impacto, grande intensidade. Então, eu preciso chegar a staff. Eu fiz um vídeo aqui outro dia falando sobre o cérebro reptiliano, que à noite, desde que você durma até lá para as 10h30, ele faz a recuperação e repõe as mitocôndrias, tá? Existe uma programação para que, à medida que a gente vai envelhecendo, se você, numa célula qualquer, você perdeu 300 mitocôndrias, ele repõe só 295, porque ele entende que você está ladeira abaixo. Se você dá uma mensagem com uma atividade intensa, que você fica estafado, de que você está correndo risco de vida, porque para o cérebro reptiliano é como se um leão fosse te comer. Você correu, né, e não deu conta, você ficou sem ar. E aí ele vai, na hora de produzir as mitocôndrias, que são as organelas, né, dentro da célula, que produzem energia. Ele vai, em vez de produzir, acho que eu falei 300, né? Perdi 300 no dia, na célula vai dar 310. Eu vou começar a subir nessa capacidade, né, de energia, de resistência, porque eu estou enganando o meu cérebro reptiliano, e ele está lá em cada célula me dando mais mitocôndria do que eu tinha antes. Ela processa o oxigênio e ela gera energia.
tá certo? Então é uma forma, essa atividade, posso falar mais depois um pouco sobre isso, tá? Inclusive o Dr. Zancan, que é um especialista que me trouxe essa ideia, tá? Você pode procurar vídeos dele aí na internet, tem muita informação com muito embasamento teórico, científico sobre isso, tá certo? Também a meta é essa aí, atividade aeróbica de grande intensidade, atividade anaeróbica, anaeróbia de grande intensidade também, que faz parte do projeto, musculação com foco nos ombros, joelho e quadril, para fortalecer a musculatura dos lugares que eu sinto dor, alongamento ou yoga, também focado nessas articulações, mas na verdade para o corpo todo. E diariamente alimentação low carb, que é a alimentação que vai me ajudar, inclusive, a perder peso, né? Tirando essa queima de carboidrato e passando a uma queima de gordura, que o corpo aprenda, quando eu faço atividade física, a queimar gordura e não queimar carboidrato, tá bom? Essa é a estratégia aí. Então isso aí é a estratégia, o que eu vou fazer, né, para poder alcançar essa meta de aumentar minha resistência para 9 de 4. Como fazer? Então, ter clareza das opções anaeróbia. Aí eu vou fazer natação ou corrida, uma das duas coisas, porque são coisas que eu consigo me estafar com essa facilidade. Provavelmente vou começar com a natação, porque é de baixo impacto. À medida que minha articulação se fortalecer, eu vou correr. Aeróbia, também natação ou corrida, porque é uma aeróbia de grande intensidade, só que aí para ser aeróbia tem que passar de 6 minutos, né? Aí é uma coisa que eu vou caminhar passo a passo. Acho que eu não consigo nadar crawl 6 minutos ainda não, mas eu chego lá. Musculação, né? Vou fazer apoio, vou fazer barra, fazer prancha, vou fazer agachamento. Olha como é que é específico, já estou definindo. Tá? Então, o alongamento eu vou fazer em casa, eu vou fazer yoga. Tá? Que eu já fiz yoga várias vezes, eu conheço os alongamentos, né, as posições de yoga que vão fazer os alongamentos que eu preciso. Inclusive Pilates, já fiz também faço os alongamentos do Pilates. Me manter consciente a cada refeição para poder fazer low carb. Tá? Então, ficar consciente. Não entrar na emoção. Eu sou chocólatra, eu sou doçólatra, né? Então, peraí, tô aqui, o que eu vou comer, né? Essa é a ideia aí de ficar consciente, tá bom? Quais os passos? Montar a estratégia. Então, olha só, já estou atrelando aqui um comportamento novo a um comportamento antigo. Acordar, beber água e sair. Eu já acordo, né? Então agora eu vou beber água e sair para fazer atividade física. Qual é o primeiro passo? Agir. Dormir antes das 22h30, inclusive para meu corpo poder recuperar, né? Ter o processo de recuperação, restauração das células perdidas durante o dia. E acordar às 5h45. Isso é tranquilo para mim isso aí. Tá? Já fiz outras vezes, dá para fazer na boa. Então é específico, observe como é específico. Então, como eu vou executar? Descrição da tarefa. Criar gráfico de acompanhamento diário, avaliar diariamente antes de dormir. Tem muito texto aqui, mas você vai ver que depois, quando você faz o gráfico, acaba. Você só vai olhar o gráfico, tá bom? Descrição dos benefícios. Agora estamos falando da motivação. Ó, o que eu quero? Ficar sem dor. Tá? Porque eu já faço uma suplementação que já está me ajudando, mas está faltando essa parte aqui que complementa, né? Essa suplementação que também é importante. Então, sem dor, mais energia, disposição e saúde. Descrição das perdas, se eu não alcançar, continuar com dor e decaindo cada vez mais na energia, disposição e saúde. Por quê? Porque eu estou envelhecendo. A tendência é ladeira abaixo o troço. Tá? Eu estou querendo, com essa atividade, enganar o cérebro reptiliano para que ele possa me jogar ladeira acima. Em vez de minha energia estar caindo, o Dr. Zancan tem 72 anos e ele diz que tem mais energia do que quando ele tinha 40. Eu tenho 57, né? Então eu quero voltar a ter a energia que eu tinha, preferência antes do acidente, que eu tive um acidente de carro que me tirou muita força, porque eu tive um problema na coluna, né? Eu quebrei a coluna. Mas então a ideia é voltar àquela energia de antes, tá bom? Tomar decisão, né? Já estou decidido em relação a isso e assumir o compromisso. Vou chegar a um nível de saúde de 90%, do que eu consideraria 100% satisfatório. 2024, esse é meu compromisso. E aí estabelecer gatilhos de dor e prazer, caso necessário, estabelecer multas e prêmios. Então, ó, valores aceitáveis. Já fiz até uma estratégia ponderada, tá? Em janeiro, se eu alcançar 70% da meta, alcancei o que eu esperava. Fevereiro, 80%. Depois você vai ver no gráfico o que isso significa, tá? Março a junho, 90%. Quer dizer, ó, ao longo do ano eu espero estar melhorando meu desempenho. Julho a dezembro, 96% e acima. Senão eu tomo vermelho, né? Eu pago multa. Meta batida no mês, R$100 de prêmio. Meta batida, não batida no mês, R$100 de multa. A multa você pode dar para alguém que está te ajudando. Paga a multa, não cumpriu a meta, dá a multa para ela. Que é muito bom, porque dói. Quanto mais dói, se R$100 não te dói, bota 200.
Se 200 não dói, bota 1.000. Bota uma multa que dói, tá? Para você ter esse gatilho, é uma motivação muito interessante. E um prêmio também que seja coerente para você. Então eu fiz esse gráficozinho aí no Excel, tá bom? Bem simplesinho, e aí eu coloquei ali, ó, saúde. Então tem janeiro, vou fazer do ano todo, mas tem ali o dia 1, 2, 3, tá. E como eu botei no exemplo aqui embaixo, a meta 2024, lá, saúde, por exemplo. Fiz atividade aeróbica, verde. Fiz atividade anaeróbica, verde. Fiz musculação, verde. Alongamento não fiz, vermelho. Low carb, fiz, beleza. Low carb eu poderia até dividir em 3 refeições por dia, mas acho que não vou dar essa moleza não, porque é fácil para mim fazer de manhã e no almoço, tá bom? Então eu provavelmente vou deixar daquele jeito ali mesmo. E aí, nesse caso aí, ó, eu alcancei ali 80%, certo? Tem 5 itens, consegui 4, 80%. Se for em janeiro, eu bati a meta, né? Se for, deixa eu ver aqui, fevereiro eu bati a meta. Mas se for em março, já está abaixo do padrão, porque eu já espero em março estar conseguindo bater 90%. Não é avaliado por dia, tá? É avaliado por mês. Então você vai pintando ali. Inclusive, uma sugestão que eu acho muito simples é botar essa planilha numa pastinha e deixar esse trem em cima da tua cama. Você não vai conseguir dormir sem tirar aquilo ali. Quando você pegar na mão, você, opa, peraí, amarra uma caneta verde e uma vermelha ali e faz a avaliação. Tudo bem? Que aí você vai... Gente, graficamente é muito interessante. Visualmente, pelo menos, eu sou visual, é muito interessante. Você vê começar a crescer vermelho naquele trem ali, dá angústia, fala, vou ter que pagar a multa de 100 conto, vou parar com esse negócio, vou, né? Você vai se recuperar, perfeito? Fez sentido? Ficou dúvida? Gostou? Se gostou,